sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria Alice Sena, médica, infectologista, perita médica legista e bacharela em Direito. E lhes convido hoje para refletirmos juntos quanto a um tema muito em voga, mas ainda mal compreendido e pouco apropriado pelas próprias mulheres. Para que mudanças sejam operadas, é necessário que as pessoas se reconheçam em situação de vulnerabilidade ou como opressoras. A falta de entendimento de como repercutem as atitudes na esfera pessoal do outro leva à perpetuação da violência e à revitimização. A mulher, durante muito tempo, ela foi tida como um ser sem valor. A sociedade patriarcal e patrimonialista a via como mera cuidadora do lar e dos filhos. Entretanto, em pouco tempo, foram capazes de resgatar o seu valor e mostrar sua capacidade intelectual, produtiva e como ser pensante. Entretanto, as mudanças sociais, mudanças de paradigmas, costumam demorar a se incorporar ao patrimônio cultural da sociedade. E apesar de todo o histórico de luta pela conquista da igualdade material com os homens, as mulheres ainda são vítimas de muito preconceito e de muita violência. Quantas vezes já não ouvimos alguém retrucar quando se diz que uma mulher foi agredida por seu parceiro, companheiro, namorado, que as mulheres apanham porque gostam ou porque provocam? Ou ainda, que ela não sai de casa porque gosta da situação e não denuncia porque perdoa um agressor. O que a senhora fez para ele lhe bater? Ela provocou, é mulher de malandro, tinha um amante, perdeu a cabeça, ficou desesperado pelo amor não correspondido e acabou fazendo a loucura. Então, buscam-se várias justificativas para naturalizar a violência. A primeira coisa necessária para abortar esse processo é a não naturalização da violência. A pessoa precisa compreender como ela se produz, quão progressiva ela é e os mecanismos que fazem com que a mulher se torne refém da situação. Ressalte-se que a violência contra a mulher não se restringe à agressão física. Este é um dos vários tipos de violência, a mais visível e chocante. Muitas vezes, o último estágio de um processo contínuo de desrespeito e violações. Didaticamente, para melhor compreensão do fenômeno, define-se a violência doméstica como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A violência é perpetrada por membros da família, independente de coabitação ou orientação de gênero. É o que passaremos a discutir. Outra coisa importante a ressaltar é que, geralmente, o ciclo da violência ele não se inicia já com a prática do feminicídio, ou seja, do homicídio contra a mulher, mas é um desenrolar de atos violentos, cujo fato final pode ser a lesão corporal ou a morte da mulher. Segue uma sequência constituída pelo aumento de tensão, atos de violência e lua de mel. São ciclos que se repetem e, se não forem interrompidos a tempo, pode culminar com o feminicídio. É preciso identificar os atos de violência e se precaver contra ele. A violência, na maioria das vezes, não se inicia na agressão física. Ela é uma etapa final, como eu falei anteriormente, certo? Então, vamos verificar quais são os diversos tipos de violência, porque antes de chegar a culminar na violência física, a mulher já passou por vários atos violentos pregressos que sinalizam que, se não houver uma interrupção imediata desse processo, as coisas tendem a se agravar e a piorar. E existe uma questão muito pontual, que é a necessidade do respeito e preservação da dignidade da mulher. Então, vamos entender quais são os diversos tipos de violência doméstica contra a mulher e finalmente, depois, o que nós podemos fazer para interromper esse ciclo. Primeira coisa, geralmente começa com a violência psicológica e moral. Essa violência ela se dá mediante atos que visam abalar a autoestima da mulher, quer seja por meio de palavras ofensivas, por desqualificação, por difamações, proibições. Por exemplo, em uma situação de conflito, o parceiro ou a parceira fala dessa maneira: você é burra, você não sabe de nada, é uma alienada. Você está gorda, ridícula. Ah, você é uma vagabunda, tira essa roupa.
Comigo não sai vestida assim. E com a cara pintada, você não se enxerga? A mulher ouve essas provocações e termina relevando, porque tudo que foi dito foi no momento da raiva. Um beijo, um buquê de flores e um pedido de perdão apagam todas as ofensas. E ela só tende a progredir. A violência patrimonial, por sua vez, é qualquer tipo de ato que tenha por objetivo dificultar o acesso da vítima à autonomia, utilizando como meio a retenção, perda, dano ou destruição de bens e valores da mulher. Bom, certa vez, para ilustrar esse tipo de violência, para ficar bem claro para vocês, certa vez eu ouvi de uma amiga médica que se casou ainda enquanto estudante, e nesse período, né, não tinha renda, o marido era o único mantenedor do lar. Quando ela se formou e começou a trabalhar, todo o seu salário era entregue nas mãos do marido. Ele gerenciava as finanças do lar e, ao seu bel prazer, ele dava para ela exclusivamente o valor necessário de transporte de ida e vinda para a faculdade, para a residência, onde ela fazia especialização. Então, se por acaso o transporte quebrasse, ou ela perdesse, ou pegasse errado, ela não tinha dinheiro para retornar para casa. Ela não podia pegar carona com nenhum colega, porque mulher dele não entra em carro de qualquer homem. Então, isso aí se perpetuou por muito tempo. Ela já era profissional, já trabalhava na unidade de saúde há muito tempo, quando ela entendeu que era o momento de dar um basta àquela situação. Então, essa dependência patrimonial também vai naquela questão do que o homem diz o seguinte: mulher minha não trabalha na rua. E a pior dependência, a pior forma da mulher se tornar refém dessa situação de violência é a dependência econômica. Porque sem a independência financeira, ela não tem renda, ela não tem condição de se libertar dessa situação, desse ciclo de violência. Então, ela depende financeiramente do parceiro. Então, ela não pode sair porque ela não tem como se sustentar. E muitas vezes eles se utilizam desta dependência financeira para dizer: você não vai para lugar nenhum, como vai viver de quê? Então, você tem que me aguentar mesmo. Com amante, sem amante, com agressão, sem agressão, ela fica sem opção de sair desse ciclo de violência. Bom, a outra forma de violência é a violência física, que é a mais gritante, é a ofensa à integridade física da mulher. É qualquer agressão que se dê sobre o corpo dela. Empurrões, queimaduras, mordidas, chutes, socos, uso de armas brancas, arma de fogo. Então, essa é a forma mais visível da violência, né? É o iceberg, a ponta do iceberg. É o que todos veem, todos percebem. Agora, eu enfatizo que, em face da magnitude do problema, a agressão física, a violência física contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher, ela é de notificação compulsória, ou seja, qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato está obrigada a notificar, né, as autoridades competentes. Preste atenção, segundo dados do Mapa da Violência de 2020, foram notificados no ano de 2018 4.519 casos de feminicídio no Brasil. Destes, 68% ocorreram na população negra, nas mulheres negras, onde houve um acréscimo de mais de 12% de 2008 a 2018 nessa população de mulheres negras e um decréscimo em torno de 11,7% na população em mulheres brancas da ocorrência de feminicídio. E se estima que a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. É uma estatística muito significativa, ou seja, uma taxa de cerca de 4,3 mortes a cada 100 mil mulheres. Então, é uma importância a violência contra a mulher, a violência física contra a mulher, o feminicídio, ele é de uma magnitude grande no Brasil e precisa que medidas sejam adotadas para interromper esse ciclo, né, para que nós possamos preservar a vida dessas mulheres. Outra forma de violência que é comum e que também não é compreendida como ato de violência é a violência sexual. Porque entende-se, alguns pensam que, né, pelo fato da mulher ser casada ou pelo fato da mulher ter um namorado, um convivente, que ela tem que se sujeitar à vontade sexual do seu parceiro. E não, toda vez, qualquer ato sexual que seja feito mediante força, emprego da força, coerção, ameaça
ou a realização de práticas para as quais a mulher considera degradantes e que ela não está disposta a fazer e ela é obrigada a fazer, isso é considerado estupro, independente se é praticado pelo parceiro sexual dela, o cônjuge, o convivente, o namorado, é estupro, e porque fere a dignidade sexual da mulher. Ela tem que ter a opção de querer ou não a prática sexual. Ela não pode estar obrigada, não existe um direito de injunção, simplesmente porque ela é casada, ela tem que servir ao seu ao seu marido, sexualmente no momento que ele desejar e com a prática que ele desejar. Ela tem o direito a dizer não, porque isso diz respeito à sua dignidade sexual. A mulher vítima de violência sexual, assim como a mulher vítima de agressão física, ela deve denunciar seu agressor e buscar a proteção do Estado. Persistir na situação de violência pode valer a sua vida, além de ser um ato atentatório contra a dignidade enquanto ser humano. Sempre que da violência resultar lesão corporal, uma vez feita a denúncia, será necessária a realização do exame de corpo de delito, ou seja, se busca a materialidade, a comprovação da existência do dano corporal praticado pelo ato de violência doméstica. Então, sempre que for viável, a mulher deve buscar o mais rápido possível o registro do boletim de ocorrência para que seja emitida uma guia de exame médico legal e ela possa então fazer seu exame de corpo de delito comprovando a materialidade dos fatos alegados. Porque se ela deixa passar muito tempo, esses vestígios desaparecem e ela vai ter que se valer de outros meios de prova para levar adiante a sua proposta de investigação e de culpabilização do seu agressor. Bom, as instituições, elas também podem ser fontes de violência. Então, o que acontece? A mulher vítima de violência física, quer seja ela lesão corporal, quer seja violência sexual, ela precisa denunciar o seu agressor. Ela precisa fazer exame de corpo de delito. Mas as instituições públicas responsáveis pela realização, pelo acolhimento dessa mulher em situação de violência, muitas vezes podem praticar também atos de violência, ao não dar credibilidade ao que está sendo dito pela mulher, ao fazer julgamento de valor do que ela está falando, ao fazer com que esta mulher repita reiteradas vezes os fatos, fazendo com que ela tenha que reviver toda aquela violência que ela foi submetida. Uma fala inapropriada durante o atendimento, a omissão do atendimento tempestivo. Então a mulher chega numa situação de violência, ela chega muitas vezes machucada, com sua autoestima diminuída e ela tem que ficar ali esperando horas dentro de uma delegacia, atendido por agentes que não são acolhedores, que não têm a sensibilidade para entender aquele momento, ela vai ser revitimizada ali. Então as instituições, elas também podem ser fonte de violência contra a mulher. E isso precisa também ser interrompido, porque essa violência institucional faz com que as mulheres evitem também se expor e evitem, então, buscar uma reparação para aquele dano que lhe foi causado. E, em consequência, também, quando se faz a denúncia do agressor, quando se registra o boletim de ocorrência, algumas medidas outras protetivas, elas são então desencadeadas para garantir a segurança dessa mulher, para garantir que ela não retire, ela não volte atrás na sua decisão de pôr um ponto final naquele ciclo de violência. Bom, uma vez acolhida, né, e feita a escuta qualificada por todos os profissionais da rede, né, então a mulher vai ser atendida numa unidade de saúde, ela tem que ter também esse respeito, essa escuta qualificada, esse acolhimento. Na delegacia especializada da mulher, ela tem que ser acolhida também e tem que ser incentivada, encorajada a manter a sua denúncia. E em todos os lugares onde ela for atendida, é preciso que se compreenda que aquilo ali pode ser a salvação de uma vida, né? A interrupção de um ciclo de violência. Porque toda vez que a mulher desiste de tomar as medidas adequadas, ela pode estar dando aso à continuidade do processo de violência que pode culminar no feminicídio. Então, toda vez que a mulher é atendida numa situação de violência, o Estado disponibiliza para ela uma série de, entre aspas, benefícios para que ela possa, então, dar continuidade ao seu processo. Então, as medidas protetivas de urgência, elas são as principais.
porque o agressor ele vai ser notificado daquele boletim, daquele registro, daquela denúncia contra ele, e algumas medidas restritivas de acesso, de proximidade, vão ser, então, emitidas aí para evitar, para coibir a aproximação do agressor em relação à vítima. Ela também vai ter acesso prioritário aos programas sociais de habitação, de emprego e renda, porque muitas vezes a mulher precisa ser abrigada, ela precisa sair daquele cenário para ter proteção. Então ela pode perder o emprego. Existe uma garantia de continuidade do vínculo profissional por até 6 meses, quando a mulher está sob essas medidas, né, de proteção à sua vida. Outras medidas também é a garantia de uma escolta policial para retirar os bens da residência. Lembram da violência patrimonial? Então a mulher sai do cenário da violência, mas o homem pega seus bens, seus pertences e dá fim, queima, joga fora, proíbe que ela tenha acesso àqueles bens. Então ela tem direito a uma escolta policial para retirar os seus bens da residência se necessário. Bom, outra coisa são as medidas protetivas de urgência, o acesso prioritário a programas sociais, habitacionais e de emprego, a manutenção do vínculo de trabalho, como eu falei, escolta policial, são várias outras medidas que podem ser adotadas, que nós podemos abordar isso em um próximo vídeo, para a gente falar acerca das medidas protetivas em situação de mulheres em situação de violência doméstica, a Ronda Maria da Penha e outras ações que são necessárias para a interrupção desse processo. Mas o mais importante é que nós compreendamos que a violência contra a mulher é fato, tem uma incidência alta em nosso meio, ela é um grande risco para que essas mulheres venham a morrer vítimas da violência doméstica, e a responsabilidade social que todos nós temos ao tomar conhecimento de tais fatos. Então é necessário que se faça a denúncia, é necessário que os profissionais de saúde que atendem as mulheres em situação de violência cumpram seu papel, que é da notificação. Aliás, é um dever de notificar, né? A não notificação é considerado um crime, então é necessário que se faça a notificação, e é necessário que todos os profissionais da rede de acolhimento dessa mulher, da rede de proteção à mulher, atuem de maneira correta e tempestiva para que se interrompa esse ciclo de violência. Então, você mulher que hoje passa por qualquer uma dessas situações que eu me referi aqui no vídeo, tome uma atitude, não se cale à violência. A violência, ela começa de uma maneira bem sutil, né, com pequenas frases inadequadas, com pequenas ofensas, mas ela tende a crescer. E se você não toma atitude no momento correto, você está se vulnerabilizando a sofrer uma agressão maior que pode lhe custar a vida. Então, não existe maior amor do que o amor próprio. É necessário que nós tenhamos essa compreensão, e é necessário também que nós possamos nos apropriar do que temos de direito para usufruir e fazer valer, para que nós não tenhamos que nos submeter a uma violência, a permanecer na violência e arriscar as nossas vidas. A todos nós da sociedade é preciso compreender as motivações que fazem com que a mulher não consiga sair desse ciclo de violência. E ao invés de criticá-las, vamos tentar colaborar, ajudar aquelas pessoas que nós identificamos que estão sendo vítimas desse processo tão adoecedor quanto é a violência doméstica. Então, era este o meu recado neste vídeo. Nós nos encontramos nos próximos, e podem deixar nos comentários as sugestões de temas para que nós possamos abordar. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.